falar sobre a reunião do G7, a cúpula que está acontecendo na Itália. E hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou como convidado desse encontro dos líderes das 7 maiores nações do planeta. Em seu discurso, Lula voltou a defender a taxação dos super ricos e também o combate à concentração excessiva de poder e renda. O presidente brasileiro pediu ainda apoio dos países do grupo para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que será lançada no Rio de Janeiro. Foco ainda nos desafios para enfrentar as mudanças climáticas e o avanço da tecnologia. Durante a cúpula, Lula teve ainda encontros bilaterais e a gente vai mostrar os registros desses encontros. O primeiro dele foi com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. A gente tem aí o registro que foi divulgado pela assessoria do Palácio do Planalto. A gente está vendo ele, na verdade, aí com a Ursula von der Leyen, que é a presidente da União Europeia. Nesse encontro, os dois países trataram, na verdade, Lula e a chefe da União Europeia trataram sobre acordos entre o grupo de países europeus e o Mercosul. Aí sim, o registro com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e teve também Lula com o presidente francês, Emmanuel Macron. Eles que já flertaram bastante, inclusive na visita de Macron aqui ao Brasil. Eles têm um bom relacionamento, o Lula e o presidente francês. Kátia, que avaliação você faz da participação de Lula nesse G7, o Brasil que busca voltar aí a figurar entre as 7 maiores economias do mundo, Kátia? O Lula tem sempre buscado levar essa mensagem, né, dessa necessidade, e um lugar importante para se fazer isso exatamente é entre os mais ricos. E também porque hoje, na geopolítica, as forças, né, estão pulverizadas, outros grupos aí, como, por exemplo, o próprio BRICS, do qual o Brasil faz parte, estão ganhando forças. Então, assim, essa perspectiva do presidente de estar sempre reforçando essa mensagem e sendo incisivo na cobrança dessa participação desses países, ela tem dado aí, até é uma forma do Lula se manter como líder aqui, né, no sul da América, e levar reverberar essa mensagem também entre os mais ricos. Como eu comentei essa semana aqui, se isso vai surtir algum efeito, não se sabe, mas que ele marca território como liderança política aí mundial, e é o que ele tem focado, ele marca. É um trabalho que o Brasil está fazendo aos poucos, né, Alessio, de retomar essa posição de protagonista nas discussões globais com as grandes economias e exercer influência nesse debate. A próxima etapa será a reunião do G20, que vai acontecer aqui no Brasil. A gente está conseguindo cumprir essa tarefa de casa depois de 4 anos aí sendo considerado até por alguns países como pária, por conta do posicionamento do ex-presidente, Alessio? Olha, Poliana, eu acho que o principal ponto é primeiro trabalhar a soberania nacional, trabalhar a autoestima do brasileiro que vinha realmente em baixa nos últimos anos. Haviam eventos em que o presidente sequer estava sendo convidado a participar, e eu não estou falando de eventos oficiais, mas de eventos internacionais com os quais os primeiros ministros, os presidentes sempre marcavam presença. Eu falo dos presidentes brasileiros, como o próprio Lula já havia participado de diversos eventos, não só aqui na América Latina, mas na própria Europa, que agora voltou a acontecer. O G7 é um evento institucional em que o Brasil está ali passeando entre o 7º e o 8º país com a maior economia do mundo, e isso se deve muito a esse papel de liderança, porque o Brasil na América Latina já tem esse papel de liderança muito bem definido, estabelecido. O presidente Lula sempre fala em nome de todo esse continente. Quando a gente parte para a Europa, esse papel fica ainda mais claro, de que Lula realmente já é um líder mundial, ele discursa, na verdade, já um discurso já muito voltado para o mundo, de ações que o mundo deve tomar, de que os países devem se unir, questão climática, questão de paz. Ele não se furta de discutir, muitas vezes é até criticado por isso, porque ele se posiciona sobre esses assuntos polêmicos que o mundo precisa debater e poucas pessoas, poucos líderes têm coragem de fazer, assim como o presidente Lula. Então, eu acho assertiva
esses momentos do presidente em eventos internacionais, esses discursos que ele faz, tomando para si mesmo essa liderança mundial, porque a gente sabe que ele é um líder político mundial hoje. O terceiro mandato do presidente Lula, ele tem essa confiança depositada pela população que o elegeu e gabarita ele, credencia ele para fazer esse discurso aí, porque os presidentes também o respeitam. A gente acompanha ele nos eventos internacionais e ele sempre é aplaudido quando chega. Isso mostra o respeito que os outros presidentes têm, os líderes mundiais também têm pelo presidente do Brasil, Apoliana. Ou seja, Marta, esse discurso que a oposição faz, que Lula viaja demais, passa muito tempo fora do Brasil, ele acaba não tendo uma base de fundamento, porque os resultados estão aparecendo. Por exemplo, a gente está vendo a abertura de mercados com países dos diversos continentes. Então, a oposição está perdendo o discurso, né? Lula está sendo resolutivo. Isso, Apoliana. Acho que o presidente Lula está fazendo tanta política externa, né, que, inclusive, surgem esses comentários, essas críticas que a gente viu durante muito tempo e vê até hoje. Acho que no primeiro ano do governo Lula III, ele de fato passou muito tempo viajando para outros países, fazendo novas alianças, mas a gente tem que entender que é isso que os colegas falaram. Ele estava tentando ali recuperar o tempo perdido, recuperar a moral, digamos assim, que o Brasil perdeu nos últimos governos, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não fazia política externa. E hoje, com os resultados que a gente está conseguindo obter, com essa retomada aí de negociações do governo com outros países, a gente vê como isso é importante, principalmente porque atrai investimentos. Nada mais é que isso. Essas viagens que o presidente faz para fora, todas são em busca de dinheiro. Dinheiro para entrar no país e para ser investido em áreas que são prioritárias. A gente vê bastante investimento para o meio ambiente, a gente vê bastante investimento nessas novas tecnologias, enfim, o fomento da indústria nacional. Tudo isso só consegue ser feito se tiver dinheiro. E como a gente sabe, o Brasil está passando por um momento conturbado, o país está no vermelho, digamos assim. Então, é muito importante que ele faça e que ele atraia esses recursos, que ele se mostre ser um líder que mereça a confiança de outros líderes para que eles investam no país e assim faça com que nossa economia gire, faça com que nosso país ande para frente e consiga resultados melhores em todas as áreas.